Seja muito bem-vindo à nossa primeira aula prática do curso de bandagem funcional. A partir de agora, estamos aqui com um paciente modelo e eu vou aplicar nele as principais bandagens que você vai precisar fazer também a aplicação no seu paciente no dia a dia, porque essas são as principais demandas dos pacientes. Então, a primeira bandagem que nós vamos aplicar é com o objetivo de inibição do trapézio superior. Por quê? Você, se palpar agora você mesmo no seu trapézio, provavelmente você vai estar tenso, você vai encontrar um tônus aumentado, ou seja, o seu trapézio pode estar mais tensionado, assim como dos pacientes. Então é muito importante prestar atenção nesta aplicação, porque se você mudar o lado por onde começa, no lugar de inibir essa musculatura, com o objetivo de relaxar, você poderá estar ativando, gerando mais dor e aumentando ainda mais o tônus do paciente. Então vamos fazer aqui o primeiro corte da bandagem. Já estou com um rolo de bandagem aqui na mão. E como é que nós vamos fazer? Qual a primeira coisa a ser feita? A medição do tamanho da bandagem. Então, no slide, peço que você acompanhe também o slide, eu coloquei origem, inserção e função de todos os músculos. O músculo que nós vamos trabalhar agora é o trapézio superior, que tem origem no osso occipital, ou seja, aqui na base da nuca, e a inserção dele é no acrômio. Então, o que é que nós vamos fazer? Pega a bandagem, começa lá do occipito para fazer a medição e vai levando até o acrômio. Você está vendo que a bandagem está fazendo a curva, então você tem que respeitar isso. Eu não posso simplesmente esticar a bandagem, mas sim fazer a curva para conseguir medir o tamanho real. Após isso, eu coloco meu dedo para saber qual é o tamanho exato e eu vou fazer uma marquinha aqui na bandagem. Essa bandagem, que tem o objetivo de inibição muscular, ela tem que ter 50% de tensão. Então, existe uma técnica de corte da bandagem para quando quando a gente for colocar, melhor dizendo, 50% de tensão. E que técnica é essa? É o corte da bandagem metade da metade. Então aqui eu estou marcando o tamanho real e agora eu vou pegar a pontinha da bandagem e vou dobrar a metade. Quando eu faço isso, eu dobro aqui no final, ou seja, fazendo a marcação, e depois dobro de novo, ou seja, técnica metade da metade. Faço outra marquinha, depois solto a bandagem. Você vai perceber que ficaram 4 quadradinhos. 1, 2, 3, 4. Esse último quadradinho ele sempre vai voltar para o rolo da bandagem. E você vai lá, olha na marquinha e vai cortar exatamente em cima dela. Ou seja, das 4 marcas que formaram, uma volta para o rolo da bandagem. E agora sim a gente corta. Fábio, para que isso? Porque você cortou a bandagem menor do que o tamanho real? Porque a gente vai adicionar aqui a base, a âncora, e ela tem que ser menor, para que quando eu estique ela 50%, aí sim ela fique do tamanho correto, tá? Depois de ter feito isso, nós vamos ainda juntar as duas extremidades e arredondar as pontas. Lembra do princípio de eficácia da bandagem, de garantia da bandagem? A gente precisa arredondar as pontas para que se torne mais difícil dessa bandagem sair. Então agora eu estou com todas as 4 pontas arredondadas, vou deixar a bandagem aqui do lado, eu vou pegar algodão, já está aqui prontinho, vou colocar álcool a 70% e vou fazer a asepsia da área que eu vou aplicar. Então, começando a fazer a asepsia aqui do occipito do paciente até o acrômio. É muito importante que o paciente esteja com os pelos no máximo a 1 centímetro de altura. Eu combinei aqui com o paciente modelo, o paciente modelo não fez a tricotomia e aí na hora eu posso fazer isso. Então eu sempre recomendo que você esteja com a máquina, não uma maquininha de cortar cabelo,
para que você não precise mandar o paciente voltar para casa, para que ele faça a raspagem dos pelos e só depois retorne. Então, uma máquina simples de corta-cabelo. Qual a característica dessa aplicação? Geralmente nós homens e também as mulheres têm um pouquinho de pelo aqui que cresce além do cabelo. Se a bandagem ficar sobre esses pelos, como a gente já falou na teoria, vai estimular o folículo piloso e não vai estimular os sensores que nós temos abaixo da pele. Então a gente vai precisar fazer aqui a tricotomia. Então eu vou ligar aqui a maquininha e tirar apenas o excesso. Feito isso, vou retirar aqui com algodão seco mesmo os pelinhos que cortamos agora, né? E agora sim, nós vamos fazer a aplicação. Então até agora estávamos preparando a bandagem e o paciente para receber essa aplicação. Para esse músculo, nós vamos escolher, 3 centímetros, tanto para a âncora quanto para a base. Então a gente vem aqui no papelzinho, cada linha tracejada dessa representa uma distância de 1 centímetro de uma para a outra, e eu vou marcar aqui, 1, 2, 3. Então eu faço a dobra de um lado, aí vou para o outro lado e faço a mesma coisa, 1, 2, 3, e aí eu já tenho as duas extremidades com a margem de 3 centímetros. O que é que vai diferenciar se uma vai ser âncora e o outro a base? A primeira parte a ser colada, então a primeira parte que eu colar sempre vai ser a base da bandagem. Feito isso, eu dou um rasgo aqui no papel e essa vai ser a primeira parte que eu vou colar. Evitamos sempre tocar na cola para que ela não perca a aderência. E agora eu estico para que o papel se solte. Então eu só retirei o papelzinho da parte que eu vou colar primeiro. Agora detalhes. O curso de bandagem ele é feito de detalhes. Então eu localizo o acrômio do paciente, que é a inserção do músculo do trapézio superior, e coloco a base da bandagem sobre o acrômio, sem esticar e com o paciente em repouso, em uma posição neutra. A partir de agora, eu vou precisar esticar a bandagem. E além da bandagem, eu preciso alongar o paciente. Para que isso? Para que a força de retorno elástico da bandagem se some à força do retorno elástico da musculatura do meu paciente. Então, nesse momento, eu vou pedir para ele se abraçar. Então, por favor, se abraça. Isso. Pronto. E nesse momento, e pode relaxar, o que aconteceu? A gente conseguiu alongar o trapézio superior. Além disso, quando eu for esticar, eu vou pedir para ele lateralizar um pouco a cabeça. Então agora eu seguro na base da bandagem, eu puxo e dessa forma o papel descola, só que eu deixo aqui preservado 3 centímetros, que será a âncora. Então eu vou agora esticar a bandagem 100%, ou seja, eu forço até ela não conseguir esticar mais, e eu sei que aqui eu tenho 100% de tensão. Mas Fábio, você me disse que era 50% de tensão para inibição muscular? Exatamente. Então agora a gente volta a metade e essa outra mão sai da base e vem colando. E ela vem colando fazendo a curva, que o próprio paciente tem. Nesse momento, eu já estiquei todo o corpo da bandagem e agora meu paciente volta à posição neutra. Pode relaxar. E nesse momento que ele está na posição neutra, eu retiro esse papel e colo, sem tensão nenhuma. Sem tensão da bandagem e sem tensão do alongamento do meu paciente. Pego um pedacinho de papel, vou encostar aqui na bandagem e vou começar a friccionar. Lembra, falei na teoria, isso daqui é para que a gente consiga ativar o acrílico, a cola em acrílico que existe na bandagem, e ela fixe melhor no corpo, na pele do nosso paciente. Então agora eu vou te explicar o que é que essa bandagem está fazendo. Aqui, base da bandagem, a primeira parte da bandagem a ser colada, chamada de base.
depois eu tenho o corpo, depois eu tenho uma âncora. Então existe um fenômeno, que é o fenômeno mais importante da bandagem, é o fenômeno que produz o efeito terapêutico, que é a âncora sempre retorna em direção à base. Então a âncora, que é a última parte, sempre vai voltar em direção à primeira parte da bandagem, que é exatamente a base. Quando ela volta, o que é que ela volta fazendo? Relaxando a musculatura do meu paciente. Agora, se eu tivesse feito o contrário, ficaria uma aplicação errada. Se eu colocasse a base aqui, esticasse e ancorasse aqui, olha o que ia acontecer? O fenômeno de retorno da âncora em direção à base. Olha o que aconteceria? Meu paciente iria ficar com mais tensão, iria ficar contraído. Então essa aplicação estaria errada, por isso que a gente começou colocando a base aqui e a âncora aqui, para que o retorno gere essa inibição muscular. Tá legal? Importante dizer que nós nunca vamos aplicar, quando existem músculos simétricos, apenas de um lado. E aí você deve repetir essa mesma aplicação do outro lado, começando também do acrômio. Tá legal? Se você não entendeu bem, é natural, porque é a primeira aula, então recomendo que você reveja o vídeo, tá? E eu te aguardo na próxima aula. Grande abraço!